A graça e a paz de Cristo Jesus, meus irmãos, como que vocês estão? Todos estão muito bem? Rogo para que todos estejam muito bem. Rogo para que todos estejam sendo abençoados com os devocionais. Então, se você estiver sendo abençoado com este devocional, se está sendo abençoado com os outros devocionais, vamos abençoar também os outros irmãos. Se puder, compartilhe para que esse devocional chegue a mais pessoas, para que mais pessoas reconheçam a Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Hoje veremos uma parábola de um homem rico que vivia no luxo, tinha tudo de bom e do melhor. Para a sua época era tudo do bom e do melhor. Mas nessa parábola também veremos um homem pobre que vivia à porta desse homem rico. Esse homem pobre se chamava Lázaro. Ele queria comer as migalhas que caíam da mesa do homem rico. Porém, no fim da vida dos dois, o homem rico se encontrou no inferno e Lázaro no céu. O que Jesus tem a nos dizer com essa parábola? Então, vamos ver o que Jesus nos diz através do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Oremos. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e terra e de todo o universo, te damos graças, Deus, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque o Teu Evangelho chegou até nós. Deus, encha-nos com Teu Espírito Santo e fale conosco. Fale aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas fale aquilo que precisamos ouvir, ó Pai. Que o Teu Evangelho se propague, Deus, pelo mundo e que mais pessoas possam ser impactadas pela Tua Palavra e pelo Teu Evangelho. Que mais pessoas possam se converter a Cristo e que mais pessoas possam passar a Te servir, ó Pai. Nada por nós, mas tudo para a Tua honra, glória e louvor do Teu santo e precioso nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém. O verso de número 17 começa com a descrição de um homem que se vestia muito bem. Com essa descrição de roupa de púrpura e linho fino, podemos ver que esse homem era muito rico.
porque comprar roupas desse tipo naquela época iria custar talvez anos de trabalho para um trabalhador comum. Ele tinha muitas posses e vivia cercado de luxo. Nos versos 20 e 21 nós vamos ver o oposto. Nós vamos conhecer Lázaro, um homem muito pobre que vivia à porta desse homem rico. Lázaro, além de ser pobre, estava doente, pois aqui vemos que ele estava coberto de feridas. E muito provavelmente, por causa de sua doença, esse homem também estava fraco, pois nem mesmo tinha forças para espantar os cachorros que vinham lamber suas feridas. Lázaro via toda aquela riqueza e luxo do homem rico. Porém, o que ele realmente queria era matar a fome. Ele ansiava comer o que caía da mesa daquele homem rico. E aqui vemos que o homem rico não estava nem aí para Lázaro. Ele devia passar por Lázaro todos os dias quando saía de sua casa. Mas ele sequer o ajudava, sequer olhava para Lázaro. Eu acredito que ele não se importava nem um pouco com a situação de Lázaro. Por fim, terminou a jornada terrena de cada um deles. Nos versos de 22 a 23, vai narrar que Lázaro foi levado para junto da comunhão dos outros crentes que já desfrutam de uma vida sem sofrimento no paraíso, lá no céu. Aqui Jesus cita Abraão, quem os judeus consideravam seu pai, pois todos os judeus diziam que eram filhos de Abraão. Para termos uma ideia da pobreza de Lázaro, o verso 22 diz que o único que foi sepultado foi o homem rico. Nós não sabemos, mas o que notamos é que ele não recebeu, no caso Lázaro, não recebeu nenhuma honra. Nem sequer sabemos se ele realmente foi sepultado. Porém, o homem rico é enterrado, com todas as honras, mas o lugar que ele vai é outro, o lugar que ele vai após a morte é outro. Ele vai para um lugar de tormento e sofrimento. Ele vai para o inferno. No verso 23 vai descrever que onde o homem rico estava, era possível ver o céu. Vai descrever também que o homem rico sabia quem era Lázaro, pois ele reconhece Lázaro ao lado de Abraão. Ou seja, mais um indício de que aquele homem rico sabia do sofrimento de Lázaro, porém esse homem rico nada fazia. A arrogância do homem rico é tão grande, que mesmo em meio ao tormento, mesmo estando no inferno, ele se acha no direito de pedir para que Lázaro o sirva. Ele vai pedir isso aqui, no verso 24. Ele pede a Abraão que peça a Lázaro para refrescar a sua língua com um dedo molhado. Ele cita o nome de Lázaro, mostrando novamente que ele o conhecia. O homem que não teve compaixão de Lázaro durante a vida terrena, agora clama a Abraão. O homem rico chama Abraão de pai e tenta usar de sua descendência como filhos de Abraão para conseguir privilégios, achando que suas vontades iriam ser atendidas por Abraão. Nos versos 25 e 26, vamos ver a resposta de Abraão para o homem rico. Abraão diz que aquele homem viveu uma vida de forma desregrada. Ele esbanjava luxo, tinha bens, se vestia com roupas caras e não ligava para os necessitados. O homem rico teve tudo na terra e não se preocupou com o seu próximo. O homem rico não amou ao próximo. Abraão também enfatiza dizendo que Lázaro viveu uma vida de miséria, não tinha nada e nem onde dormir. Por isso agora Lázaro estava sendo consolado e o homem rico estava em agonia. Outro detalhe que temos aqui é que entre o céu e o inferno existe um grande abismo que os separa. Quem está no céu não desce para o inferno e quem está no inferno jamais subirá para os céus. Nos versos 27 e 28 vemos que o homem rico, não satisfeito com as respostas de Abraão, pede mais uma vez para que Lázaro o sirva. Chama Abraão de pai novamente e pede para que Abraão
deixe Lázaro ir à sua casa, à casa de sua parentela, pois assim como esse homem rico vivia uma vida desregrada, uma vida de luxo e sem amor ao próximo, os seus irmãos e seus parentes também viviam da mesma forma. E devido ao tormento que ele estava passando, devido ao tormento que esse homem rico estava passando, ele não queria ver os seus irmãos, não queria ver a sua parentela na mesma situação que ele. Aqui podemos ver que o homem rico nunca se arrependeu dos seus pecados. Ele pode ter demonstrado lamento pela situação que ele se encontrava. Ele pode demonstrar lamento por estar no inferno, mas não demonstrou nenhum arrependimento. O homem rico nunca compreendeu verdadeiramente as Escrituras. Ele nunca entendeu o que o Senhor dizia através das Escrituras. Aqui, o homem rico continua achando que ser um descendente de Abraão irá tirá-lo do sofrimento que ele estava. Nos versos de 29 a 31, vamos ver a resposta de Abraão dizendo que os irmãos dele possuem as Escrituras, possuem a palavra de Deus. Diz que seus irmãos podem estudar as Escrituras e então entender o que ela está dizendo. O homem rico não se conforma e insiste dizendo que não é suficiente. Esse homem acredita que seus parentes só irão acreditar se alguém ressuscitar dos mortos. Mas Abraão responde que se ele não estuda, que se sua parentela não estuda as Escrituras e não ouve o que ela diz, eles não terão o coração quebrantado, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E o verso 31 termina dizendo: Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Os judeus da época tinham ouvido a mensagem de João Batista. João Batista estava dizendo que era o tempo de arrependimento, pois o reino dos céus estava próximo. Mas eles, os judeus daquela época, não ouviam João Batista. João Batista veio preparar o caminho para Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que morreu, desceu à sepultura, mas no terceiro dia ele ressuscitou. O Cristo, o nosso Senhor e Salvador, ressuscitou, e mesmo assim, aqueles judeus não creram. Eles armaram mentiras para dizer que os apóstolos tinham tirado o corpo de Cristo da sepultura, para dizer que havia ressuscitado. Hoje, nós temos as Escrituras. A Escritura, ela é inerrante. A Escritura não erra. Elas dizem a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é o nosso alimento espiritual. E se as pessoas leem a Bíblia e não acreditam, não é enxergando milagres e sinais que elas irão acreditar. E quais lições nós podemos tirar dessa parábola de Jesus? Uma das lições que mais disse aqui, inclusive eu digo aqui nos devocionais, é que ser rico não é errado. Nós vemos nessa parábola que Jesus não está condenando o homem rico por ser ou por ter sido rico, mas aqui está condenando o amor daquele homem rico pelo seu dinheiro e pelos seus bens. O homem rico não amava a Deus e não enxergava a necessidade do próximo. Outra lição que vemos é que enquanto estamos aqui nessa terra, podemos servir o reino dos céus, podemos nos arrepender e pedir perdão pelos nossos pecados e nossos erros. Mas quando essa vida aqui, essa vida terrena, se findar, quando ela tiver fim, quando você fechar os olhos aqui, quando você der o seu último suspiro, depois daqui não existirá mais possibilidade nenhuma de se arrepender e de pedir perdão pelos seus pecados. Vemos no verso 26 que existe um grande abismo entre o céu e o inferno, e quem está nos céus não desce para o inferno, e quem está no inferno não subirá para os céus. Outro detalhe é que não existe a possibilidade do sofrimento ficar mais calmo. Ou seja, o sofrimento será eterno. Não adianta pedir nada àqueles que estão no paraíso, pois nada será atendido. Não existe possibilidade nenhuma de se livrar ou então aliviar o sofrimento de alguém que tenha ido para o sofrimento eterno, que tenha ido para o inferno.
Vemos que o homem rico quis um dedo molhado para aliviar o sofrimento, mas nem isso foi possível e nem isso será possível. Outra lição que temos é que nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus disponível para lermos, para nos fortalecer espiritualmente. Nós temos a palavra de Deus para pregar ao próximo. Porém, só o Espírito Santo de Cristo é capaz de convencer um pecador da justiça e do juízo. Nessa passagem podemos ver que nem o maior dos milagres poderá convencer alguém de seus pecados e então levar essa pessoa ao arrependimento. Se analisarmos muito bem os evangelhos, vamos ver que o irmão de Marta e Maria, aquele que também se chamava Lázaro, ressuscitou dos mortos. Jesus o chamou para fora da sepultura. Alguns daqueles que viram esse milagre de Jesus se converteram e creram em Cristo, mas outros foram contar diretamente aos sacerdotes o que havia ocorrido, tudo para planejar matar a Cristo. Como disse anteriormente, Moisés falou de Cristo, os profetas apontavam para Cristo. Se os fariseus tivessem analisado as Escrituras da forma correta, se eles tivessem estudado as Escrituras de forma sábia e temendo ao Senhor, iria ver que João Batista era aquele que iria abrir o caminho para o Senhor, iria abrir o caminho para Cristo. Eles iriam se arrepender quando João Batista disse para que se arrependessem dos seus pecados. O nosso Senhor Jesus Cristo também morreu. Ele ressuscitou dos mortos, porém eles também não acreditaram. Preferiram dizer que tudo não passou de uma mentira contada pelos apóstolos e pelos discípulos de Cristo. Então, meus irmãos, desafio você a orar, a pedir a Deus para que te incomode para ler a Bíblia diariamente. Peça para que Deus lhe dê sabedoria para ler a Bíblia, sabedoria para interpretar a Bíblia. Ore para que Deus te encha com o Espírito Santo. Ore também para que Deus lhe dê um coração de carne, um coração quebrantado, para que possamos enxergar o nosso próximo e também possamos ajudar o nosso próximo. Para que possamos ajudar enquanto temos oportunidade de ajudar. Porque depois que partimos dessa vida, não teremos mais possibilidades de ajudar o próximo, não teremos mais oportunidades de pedir perdão e de se arrepender dos nossos pecados. Pois ali, no sofrimento eterno, já será tarde demais. Amém? Então, meus irmãos, até o próximo devocional, se assim o bondoso Deus permitir. Deus conosco sempre, meus irmãos. Amém?